Você acorda todos os dias, sabendo exatamente o que precisa fazer, mas não faz. Sabe que deveria treinar, mas fica no sofá. Sabe que deveria estudar, mas rola o feed. Sabe que deveria enfrentar aquela conversa difícil, mas inventa desculpas. E à noite, quando a casa está em silêncio e você está sozinho com seus pensamentos, vem aquela sensação que você conhece bem. A vergonha de ter desperdiçado mais um dia. Você promete que amanhã será diferente. Mas amanhã chega, e você repete o ciclo, de novo, e de novo, e de novo. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi preguiça, nunca foi falta de vontade, nunca foi você ser fraco demais? O problema é que você nunca foi ensinado a construir força de verdade. Não a força dos músculos, a força que importa, a força que os samurais chamavam de Fudoshin, a mente inabalável. E existe um código milenar, forjado em campos de batalha, onde hesitar um segundo significava morte, que pode te ensinar exatamente isso. Não em meses, não em anos, mas começando hoje, com uma decisão tão pequena que você vai achar ridícula. Antes de eu revelar esse código, eu preciso te pedir uma coisa. Inscreva-se neste canal, deixe seu like neste vídeo, e mais importante, quando chegarmos ao final, você vai escrever nos comentários a menor decisão que você vai tomar hoje. Não amanhã. Hoje. Porque compromisso público é a primeira lâmina que corta a fraqueza. Eu leio cada comentário, e vou voltar em 2 semanas para ver quem realmente fez. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1600. No Japão feudal, um jovem samurai chamado Hideaki estava prestes a entrar em sua primeira batalha real. Ele tinha treinado por anos. Conhecia cada kata, cada movimento, cada técnica. Seu mestre, um veterano de 62 batalhas, o observava em silêncio enquanto Hideaki ajustava a armadura com mãos trêmulas. O campo de batalha estava a menos de 1 hora de caminhada. Hideaki podia ouvir os tambores de guerra ao longe. Seu coração batia tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. Ele se virou para o mestre e disse, a voz quebrando: Mestre, eu treinei tanto, mas agora, diante da batalha real, eu sinto que não sou forte o suficiente. Tenho medo de falhar. Tenho medo de morrer sem honra. O mestre não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a beira de um riacho próximo, pegou uma pedra pequena e a jogou na água. As ondulações se espalharam em círculos perfeitos. Então, ele olhou para Hideaki e disse: Você acha que essa pedra decidiu criar essas ondas? Não. Ela apenas caiu. A água respondeu: Você não precisa ser forte, Hideaki. Você precisa ser inevitável. Hideaki não entendeu. Inevitável? O mestre assentiu. Força é o que você tenta ter quando ainda está lutando contra si mesmo. Inevitabilidade é o que você se torna quando para de lutar e começa a seguir o código. Bushido não é sobre ser forte. É sobre se tornar alguém que não precisa de força porque age sem hesitação, sem dúvida, sem negociação interna. Você quer saber por que você é fraco? Porque você ainda está negociando. Hideaki franziu a testa. Negociando? Toda manhã você negocia se vai treinar ou não. Toda noite você negocia se vai meditar ou dormir. Toda vez que enfrenta desconforto, você negocia se vale a pena. Essa negociação constante é a raiz da sua fraqueza. Samurais não negociam. Eles decidem uma vez. E depois, simplesmente, executam. Repetidamente. Sem questionar. Isso é Bushido, o caminho do guerreiro. E vou te ensinar os 3 pilares que transformam um homem que negocia em um homem inevitável. Hideaki se ajoelhou. Ensine-me, mestre. O mestre ergueu um dedo. Primeiro, Shoshin, a mente de principiante. Você acha que treinou o suficiente. Você acha que sabe. Essa arrogância sutil é sua prisão. Shoshin significa esvaziar a mente de certezas e enfrentar cada momento como se fosse a primeira vez.
Não importa quantas vezes você treinou aquele golpe. Quando você o executa agora, é a primeira vez. Sempre. Porque este momento nunca existiu antes. Quando você negocia, é porque está preso no passado ou no futuro. Shoshin te traz de volta ao agora. E no agora, não há negociação. Há apenas o próximo movimento. Hideaki sentiu algo se mover dentro dele. E o segundo pilar? O mestre ergueu 2 dedos. Segundo, Zanshin. Consciência contínua. Você pensa que força é explodir em ação quando necessário. Não. Força verdadeira é a atenção que nunca dorme. Zanshin é a vigilância que permanece mesmo depois da ação. Mesmo depois de vencer. Mesmo depois de descansar. É a parte de você que nunca relaxa completamente, que sempre observa, sempre sente, sempre está pronta. Não é tensão, é presença. Você é fraco porque você liga e desliga. Você se motiva, age e depois desliga. Zanshin não desliga. Nunca. Hideaki engoliu seco. Ele sabia exatamente do que o mestre estava falando. Quantas vezes ele tinha começado algo com energia, apenas para desaparecer dias depois. E o terceiro pilar? Hideaki perguntou, a voz mais firme agora. O mestre ergueu 3 dedos. Terceiro. Mushin. A mente sem mente. Este é o mais difícil de entender, mas o mais poderoso de todos. Mushin é agir sem o ego interferindo, sem medo, sem desejo de glória, sem apego ao resultado. Você simplesmente age porque é o que deve ser feito. Quando você hesita, é porque seu ego está calculando. E se eu falhar? E se eu parecer ridículo? E se não valer a pena? Mushin corta tudo isso. Você age porque o código diz para agir. Ponto final. Não há conversa interna. Não há debate. Há apenas execução. O mestre se levantou e colocou a mão no ombro de Hideaki. Esses 3 pilares, Shoshin, Zanshin, Mushin, não são técnicas de batalha. São a arquitetura de uma mente que não negocia. E quando você para de negociar, você para de ser fraco. Você se torna inevitável. Hideaki entrou naquela batalha e sobreviveu. Não porque era o mais forte, não porque era o mais rápido, mas porque, pela primeira vez na vida, ele não hesitou. Cada movimento fluía do anterior, sem pausa, sem dúvida, sem medo. Ele tinha se tornado, naquele dia, um pouco menos fraco, um pouco mais inevitável. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas batalhas você já perdeu não porque o inimigo era mais forte, mas porque você hesitou? Quantas vezes você sabia exatamente o que fazer, mas ficou preso naquela conversa interna infinita, negociando consigo mesmo até a oportunidade passar? Quantas vezes você prometeu que ia começar, que ia mudar, que ia agir, mas acordou no dia seguinte e a promessa já tinha evaporado? A verdade que queima é essa. Você não é fraco porque falta algo em você. Você é fraco porque está operando sem código. Você acorda todo dia e reinventa as regras. Será que eu treino hoje? Será que eu estudo? Será que eu enfrento aquilo? Essa negociação constante drena toda a sua energia antes mesmo de você agir. Samurais não tinham esse problema. Eles tinham Bushido, um código que decidia por eles. E quando o código decide, você só executa. Pesquisadores da Universidade de Kyoto estudaram praticantes modernos de Bushido, pessoas que vivem por códigos rígidos de conduta, e descobriram algo fascinante. Essas pessoas reportam níveis significativamente menores de fadiga de decisão e níveis mais altos de bem-estar psicológico. Por quê? Porque eles não gastam energia negociando. Eles decidiram uma vez, criaram o código e agora apenas seguem. A força deles não vem de motivação, vem de eliminação de escolha. Isso muda tudo, porque você foi ensinado que força é sobre ter mais vontade, mais disciplina, mais motivação. Mas motivação é um recurso finito, ela acaba. Disciplina cansa, vontade se esgota. Código não. Código é estrutura.
Código é inevitabilidade. Código é a diferença entre eu vou tentar acordar cedo amanhã e eu acordo às 5 da manhã, sem exceção, porque é o que o código diz. Vou te mostrar como isso funciona na prática. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa. Bushido não é sobre perfeição. É sobre inexorabilidade. Samurais falhavam, caíam, sangravam, mas eles nunca paravam de seguir o código. Essa é a diferença entre tropeçar e cair. Tropeçar é perder o equilíbrio e continuar andando. Cair é perder o equilíbrio e ficar no chão. Você não é fraco porque tropeça. Você é fraco porque fica no chão. Hideaki tropeçou muitas vezes depois daquela primeira batalha. Houve dias em que ele acordou e não quis treinar. Dias em que a dor era tanta que ele pensou em desistir. Mas toda vez que a negociação começava em sua mente, ele lembrava das palavras do mestre. Samurais não negociam. E ele se levantava. Não porque estava motivado, mas porque o código não negocia. 30 anos depois, Hideaki se tornou mestre. E quando um jovem samurai veio até ele, tremendo antes de sua primeira batalha, Hideaki não deu um discurso motivacional. Ele simplesmente disse: você vai sentir medo, você vai querer hesitar, mas você não vai. Porque você decidiu seguir o código, e o código não negocia. Agora vamos traduzir isso para a sua vida. Porque você não está indo para uma batalha com espadas, mas você está em guerra. Guerra contra a mediocridade. Guerra contra a versão de você que desiste. Guerra contra a voz que diz: amanhã eu começo. E você está perdendo essa guerra não porque é fraco, mas porque está lutando sem código. Aqui está o que você vai fazer. E atenção máxima agora, porque essa é a parte que separa quem apenas consome conteúdo de quem realmente muda. Primeiro, você vai escolher uma área da sua vida onde você está negociando todos os dias. Pode ser treino, pode ser estudo, pode ser acordar cedo, pode ser parar de procrastinar. Escolha uma, apenas uma. Não tente consertar tudo de uma vez. Samurais não lutavam em 10 frentes ao mesmo tempo. Eles escolhiam o inimigo mais importante e focavam. Segundo, você vai criar seu código pessoal para essa área. Não uma meta, não um desejo, um código. Código é diferente. Código é absoluto. Código não tem exceções. Por exemplo, se você escolheu treino, seu código não é eu vou tentar treinar 3 vezes por semana. Seu código é eu treino segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, sem exceção, independente de como eu me sinto. Vê a diferença? Um é negociável, o outro não é. Terceiro, você vai aplicar os 3 pilares do Bushido a esse código. Shoshin. Toda vez que você for executar, você trata como se fosse a primeira vez. Não importa que você já treinou 1000 vezes, este treino é único. Zanshin. Você mantém consciência contínua. Você não liga e desliga. Você observa. Você sente. Você permanece presente. Mushin. Você age sem negociar, sem ouvir o ego, sem calcular se vale a pena. Você simplesmente executa porque o código diz para executar. Quarto, você vai fazer isso por 30 dias. Não 2 dias. Não uma semana. 30 dias completos. Por quê? Porque 30 dias é tempo suficiente para o código começar a se tornar parte de quem você é. Nos primeiros dias, vai ser difícil. Você vai querer negociar. Sua mente vai inventar 1000 desculpas. Mas você não vai ceder. Porque samurais não negociam. Quinto, toda vez que você sentir vontade de quebrar o código, você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai respirar fundo 3 vezes e vai perguntar: eu sou alguém que negocia ou alguém que executa? Essa pergunta corta a conversa interna, porque você não está decidindo se vai fazer ou não. Você está decidindo quem você é. E quem você é determina o que você faz. Um neurocientista da Universidade de Stanford estudou a formação de identidade e descobriu que a maneira mais rápida de mudar comportamento não é através de motivação ou recompensa,
mas através de mudança de identidade. Quando você para de se ver como alguém que está tentando treinar e começa a se ver como alguém que treina, sem exceção, seu cérebro reconfigura as prioridades. A ação se torna inevitável, porque você não está mais lutando contra si mesmo. Você está apenas sendo quem você é. Isso é Bushido aplicado à vida moderna. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inevitável. Hideaki viveu até os 73 anos. Ele lutou em 47 batalhas. Sobreviveu a todas. Não porque era o guerreiro mais talentoso, mas porque ele nunca, nem uma única vez, negociou com o código. Houve manhãs em que ele acordou ferido, exausto, doente, mas ele treinava, porque o código não faz exceções para a dor, não faz exceções para cansaço, não faz exceções para medo. E no final da vida, quando um de seus alunos lhe perguntou qual tinha sido o segredo da sua longevidade e sucesso, Hideaki respondeu com uma frase que se tornou lendária: "Eu nunca fui o mais forte, mas eu sempre fui o que não parava." Agora pensa comigo. Onde você está parando? Onde você está negociando? Onde você está permitindo que a conversa interna te paralise? Porque a verdade brutal é essa. Enquanto você negocia, alguém está executando. Enquanto você hesita, alguém está agindo. Enquanto você promete que vai começar amanhã, alguém já começou hoje. E daqui a 30 dias, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, a diferença entre você e essa pessoa não vai ser talento, vai ser código. Você tem uma escolha agora. Você pode fechar este vídeo, sentir aquela pontada de inspiração, prometer a si mesmo que vai mudar, e amanhã estar exatamente no mesmo lugar. Ou você pode fazer diferente. Você pode, agora, neste exato momento, escolher uma área, criar um código e começar. Não amanhã. Agora. Eu quero que você escreva nos comentários. Agora, qual é a área que você escolheu e qual é o código que você vai seguir pelos próximos 30 dias. Não escreva "eu vou tentar". Escreva o código, absoluto, sem exceções. E quando você escrever publicamente, algo muda. Porque agora não é só você que sabe. Agora há testemunhas. E samurais honram a palavra dada, especialmente diante de testemunhas. Eu vou voltar a este vídeo em 30 dias. E vou procurar pelos comentários de quem realmente fez, de quem não negociou, de quem se tornou um pouco menos fraco e um pouco mais inevitável. Você vai estar entre eles? A verdade que queima é que você já sabe o que precisa fazer. Você sempre soube. O problema nunca foi falta de conhecimento. Foi falta de código. Foi negociar quando deveria executar. Foi hesitar quando deveria agir. Foi prometer quando deveria simplesmente fazer. Bushido te ensina uma coisa. Força não é sobre nunca sentir medo. É sobre agir apesar do medo. Força não é sobre nunca querer desistir. É sobre continuar quando tudo em você quer parar. Força não é sobre ser perfeito. É sobre ser implacável. Hideaki não era perfeito. Ele tinha dias ruins. Ele falhava. Ele sangrava. Mas ele nunca parava. E no final, quando olhava para trás, ele não via uma vida de perfeição. Ele via uma vida de inexorabilidade. E isso, no final, é tudo que importa. Então aqui está a sua última instrução. Depois de escrever seu código nos comentários, você vai fazer uma coisa. Você vai pegar um papel. Vai escrever nesse papel todas as desculpas que você costuma usar para não seguir o código. Estou cansado. Não tenho tempo. Vou começar na segunda. Hoje foi um dia difícil. Escreva todas. E depois, você vai queimar esse papel. Literalmente. Porque essas desculpas não existem mais. Elas morreram. E no lugar delas, agora existe apenas o código. Samurais tinham um ritual chamado Kanreki, onde, aos 60 anos, eles simbolicamente renasciam. Queimavam objetos do passado e começavam uma nova vida. Você não precisa esperar 60 anos. Você pode renascer agora. Queime as desculpas. Abrace o código.
torne-se inevitável. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso significa que você não é como a maioria. A maioria desiste nos primeiros minutos. Mas você ficou. Você ouviu. Agora falta apenas uma coisa: agir. Inscreva-se no canal se ainda não fez. Ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que está negociando quando deveria estar executando. E mais importante, escreva seu código nos comentários. Agora. O caminho do guerreiro é antigo. O caminho do guerreiro funciona. O caminho do guerreiro está disponível para você. Mas ele não te carrega. Você precisa caminhar. E o primeiro passo é agora, não amanhã. Agora. A escolha é sua. Mas o tempo está passando. E enquanto você decide, alguém já decidiu. Enquanto você negocia, alguém já está executando. Enquanto você hesita, alguém já se tornou inevitável. Você é fraco não porque nasceu assim. Você é fraco porque ainda não escolheu o código. Mas isso acaba hoje. Se você deixar. Agora vá. Escreva o código. Queime as desculpas. E comece. Nos vemos do outro lado. Boa jornada.